Pessoal, vamos ler aqui uma crônica para a gente entender as características? Vamos lá? Esse texto que eu trouxe para vocês é uma crônica que está publicada na Folha de São Paulo, cotidiano, né? E é uma crônica que está falando sobre a questão do cotidiano imaginário, vício secreto de Moacir Skiller, tá? Que é o maior cronista do Brasil que nós tínhamos, né? Depois de vários assaltos, ela decidiu que estava na hora de mudar de vida. De nada adianta, dizia, andar de carro de luxo e morar em palacete, se isso serve apenas para atrair assaltantes. De modo que comprou um automóvel usado, mudou-se para um apartamento menor e até começou a evitar o restaurante da moda. Tudo isso resultou em uma inesperada economia e criou um problema. O que fazer com o dinheiro que ela já não gastava? Aplicar na bolsa de valores parecia-lhe uma solução temerária. Não poucos tinham perdido muito dinheiro de uma hora para outra, quase como se fosse um assalto. Outras aplicações também não o atraíam, de modo que passou a comprar aquilo de que mais gostava, joias, sobretudo relógios caros. Multiplicavam-se os Bugans, os Breitlings, os Rolex. Já que o tempo tem de passar, dizia, quero vê-lo passar num relógio de luxo. E aí veio a questão, onde usar todas essas joias? Na rua? Nem pensar. Em festas? Tanta gente desconhecida vai à festa. Não seria impossível que ali também houvesse um assaltante, ou pelo menos alguém capaz de ser tentado a um roubo ao ter uma visão de um Breitling. Sua paranoia cresceu, e lá pelas tantas desconfiava até de seus familiares, de modo que decidiu. Só usa joias quando está absolutamente só. Uma vez por semana, tranca-se no quarto, abre o cofre, tira as joias e as vai colocando. Os colares, os anéis, os braceletes, os relógios, claro, os relógios, e admira-se longamente no espelho e murmurando: que tesouros eu tenho, que tesouros, o que lhe dá muito prazer. Melhor, lhe dava prazer, porque ultimamente há algo que a incomoda, é o olhar no rosto que vê no espelho. Há uma expressão naquele olhar, uma expressão de sinistra cobiça que não lhe agrada nada, nada. Isso aqui, vocês perceberam, é um texto de Moacir Skiller, tá? Vamos analisar esse texto e entender como ele se encaixa na crônica? Pessoal, agora vamos analisar essa crônica que a gente acabou de ler. A crônica foi o cotidiano imaginário, vício secreto de Moacir Skiller. E ele faz, primeiramente, nós visualizamos o texto como um texto curto, né? Uma narrativa curta, que, diferentemente de outros gêneros, é mais objetiva. E nós temos aí também uma questão do dia a dia, né? Essa crônica ela foi escrita em 1998, não é? E durante esse período nós tínhamos a questão da violência, que ainda temos hoje, né? E também nós tínhamos a questão do consumismo, né? Essa questão de consumir muito a mais do que precisa. Hoje em dia isso está bem mais aflorado, né? Então, nós percebemos que nessa crônica em que nós lemos, nós temos várias características. Primeiro, narrativa curta, é rápido. Por que é um texto rápido? Porque está vinculado a jornais, não pode ser muito longo, porque dentro daquele mesmo jornal nós temos muitas informações a serem preenchidas nas páginas, tá? Nós temos ali uma narrativa com valor estético, literário. Vocês veem que ele inventou um personagem, né? Por mais que existam pessoas com esse consumismo exacerbado, mas vocês percebem que ele inventa um personagem para falar de uma situação do dia a dia, que é o consumismo e também a questão da violência, né? E vocês veem também uma crítica social. Ele faz uma crítica à questão do consumismo e como isso não nos faz feliz pelo simples fato de termos as coisas, né? Até no final da crônica nós vemos que a mulher ela se sente triste porque ela compra um monte de coisa, não pode sair por questão dos assaltos, né? E por outras questões também. E ela se coloca tudo aquilo e ela ainda não é feliz. Nós temos aí uma crítica social ao consumismo exagerado, ao comprar para se sentir bem, não é? Então perceba a crítica social que nós temos nessa crônica. O texto é uma linguagem formal, né? Segue as regras da língua portuguesa. E nós temos como característica também a questão da narrativa da vida cotidiana, né? É uma forma de
falar sobre o consumismo de uma maneira diferenciada, de uma maneira mais esteticamente literária. Você percebe quando você está fazendo a leitura que você está dentro da história. Por quê? A crônica, ela tem essa questão de nos inserir dentro da história, de fazer com que nós sentimos dentro daquela narração. Até porque ela faz uma descrição, né, dos fatos do nosso dia a dia que nós encaramos na sociedade. Então, quais são os pontos marcantes de uma crônica? Primeiro, geralmente nós temos textos curtos, máximo 2 páginas aí, principalmente a jornalística, que é a que a gente está trabalhando. Segundo, o autor é inspirado em uma notícia e a partir da notícia ele faz o seu relato, a sua narrativa. Veja, ele estava inspirado na questão do consumismo e da violência. E também da questão psicológica da própria personagem de comprar, não é? E ao mesmo tempo se sentir feliz e depois infeliz, né? Uma questão psicológica dela, da questão de consumismo, o que isso provoca no ser humano. Então nós temos aí uma crítica social muito forte, um humor também, né? Um sarcasmo. O que seria isso? Nós visualizamos a ironia da vida, né? Do que adianta comprar uma coisa que você vai, né, demonstrar para o outro, né? E acaba não mostrando porque os fatos da sociedade te restringe aquilo. Então nós temos essa questão, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá? Lembre-se da crônica como narrativa curta, a crônica jornalista disponibilizada em jornais e meios de comunicação. Nós temos aí crítica social e uma linguagem formal, mas ao mesmo tempo intimista, para que o leitor se sinta na história, certo?